Pode? Podemos? Tá com o pau aí. Ó, estamos começando aqui mais um Jobs, Stress e Cafeína. E vocês talvez não estejam vendo o Jimmy, porque ele tá em backstage hoje. Oi? Eu tô aqui. Você tá aí, né? Ele tá com o microfone ali, ele tá atrás das câmeras. E hoje estamos aqui com amigos, igual da última vez foi o Will. A gente pretende talvez trazer um dia pessoas que a gente não seja tão amigos, mas que tenham, né, um conteúdo, mas por enquanto ficamos nesse círculo de amigos e conhecidos. Eles são dois caras que estão juntos agora, né, trabalhando, eles já tiveram suas próprias produtoras, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho de cada um. Mas a nossa ideia nesse bate-papo é falar um pouquinho de 360, que eles estão trabalhando muito, vídeo em 360, falar um pouquinho de realidade aumentada, né, que eles estão também estudando bastante isso, e eu e Jimmy e Marco, a gente não faz muito, então é um universo que a gente queria aprender mais, e eles, como já estão meio dentro, a ideia do bate-papo é falar meio disso, um pouquinho de tendências, acho que vale a pena, a gente vai tocar depois, né, de AI, que está super em alta, mas para começar a falar de vocês, explicar um pouquinho de onde vocês vieram, enfim, quem quiser começar, fica à vontade. Acho que o Félix pode começar, eu gosto de copiar ele. Boa. Então me copie logo em seguida. A gente tem muita coisa em comum, né, Éder? A gente começou a carreira com profissionais parecidos, enfim. Mas o meu histórico, de fato, enfim, é um pouco longo. Tudo bem. Eu nasci... Todos nós. Lá no Hospital Filomena Matarazzo e tal. Mas, brincadeiras à parte, eu me formei em Design Multimídia no IED de São Paulo. Antes disso, eu cursei e não completei Cinema e Arquitetura. E acho que ali, Design Multimídia no IED conseguiu dar... esse corpo para os interesses que eu tinha. Então, mesmo no IED, naquela época, eu consegui fazer uma projeção em larga escala, num prédio de 40 andares, numa virada cultural. Então, esse meu interesse já de tirar a imagem da tela do computador, ou da tela do celular, ou da tela da TV para a parede da cidade já começou a acontecer. Algo interessante também, esses dias pediram para contar uma curiosidade. Conte de você e fale duas curiosidades. Uma eu não vou contar porque é muito vergonhosa, mas uma das outras que não é vergonhosa, eu já fiz VJ no Skull Beats. Sério? Para, sei lá, 10 mil pessoas dançando. Caraca. Loucas e trocando imagem ali prazerosamente. Enfim, foi... Meu primeiro trabalho na época do IED foi no Imbolex, que é um coletivo de VJs que é super interessante, liderado pelo Fernão Ciampa, e enfim, sugiro até que procurem, conheçam, que é bem interessante. Então, esse meu interesse por arte e tecnologia e tirar as imagens da tela sempre foi algo que esteve na minha mente. Tudo bem? Me formei. Para onde eu vou agora? Agora, nesse momento, há um tempo atrás, a gente alinhou essa parceria na FFF, Éder e eu. Estou bem feliz com a parceria e a gente está bem focado em audiovisual e tecnologias. Como entender que é possível ir além daquilo que a gente está acostumado no dia a dia, do roteirinho escrito, que vai ali, chega na ilha de edição do Premiere, etc. A gente está experimentando mais. Então, a gente já experimentou com vídeo 360 graus. Aqui a gente tem uma referência de uma câmera muito menor do que a câmera que a gente utilizou, utilizou, por exemplo. Atualmente eu sou conselheiro da XRBR, que é a Associação Brasileira de Realidade Estendida, que realidade estendida basicamente é XR, AR, que é realidade aumentada, VR, que é realidade virtual, e MR, que é realidade mista.
Basicamente isso. Nesse momento, basicamente isso para, enfim... Pra você entrar em tipo sanguíneo também, nem nada do tipo. A mais. Já não tem zero interesse. Vai que você precisa. Não, vai que a gente vai pra guerra, né? Não Exato, sei. exato. A gente é reservista, pelo menos eu sou, né? Mas agora tatuados podem Podem? doar sangue? Não sei. Eu Não, acho que- depois de um ano pode. Depois de um ano pode? É, depois de um Não, ano. acho que nunca pode. Pode. É? Depois de um ano pode, não pode? Acho Me que não. confirmem os universitários, mas assim... Pode. Se alguém tiver... Não sei. Não, acho que não. Acho que tatuado não pode. Não, mas eu acho que... Acho que eu já vi gente tatuada depois de um ano. Era tipo uma parada assim. Acho pode. que devia estar Eu não sei se, de tipo- sangue no banco de sangue. Saquei. Eu não sei se é tipo pessoa que tem diagnosticado com HIV lá, né? Que eles deixam doar e jogam fora, né? Teoria dizem que fazem isso. Só pra não ter um Sim. problema de... Bom, eu não tenho mas- tatuagens e é O positivo, que é doador universal. Então, O acho positivo eu acho que é, né? Que acho que eu sou negativo. Então, posso doar sangue pra vocês. E além disso, você é... O Éder... Fala Eu um sou- pouquinho de você. Pra gente. Eu não consigo copiar o Félix porque ele falou muita não coisa, dá. né? Então, mas eu sou o Éder, eu me formei em rádio e TV Uhum. e a gente se cruzou porque a gente teve o mesmo chefe, eu e o Félix, assim, em momentos diferentes, mas eu era a mesma pessoa com chefe. Eu era editor e ele falou, você não é editor, você tem que ir pra fotografia, você tem que ir pra fotografia. Eu acabei indo pra fotografia um tempo da vida. O chefe? É, meu chefe. Você não meu é chefe. mais editor. Posso fazer um parênteses? Pode. Esse chefe falava para todos os editores dele Não serem editores. que nenhum deles era um editor. Mas eu Porque ele é um mas eu mega acreditei. editor. É, ele é um cara Então bom. ele falava para Ah. todos: você não é um editor, você era a maneira dele provocar a pessoa. Só que o Éder confiou. Eu E ainda bem acompanhei. que confiou. Acho que. É, enfim, fui bom. bem. Acho que ele deu essa virada Ele na acertou. minha carreira. É. E aí fui empreender, abrir uma produtora sem saber nada, tudo errado. Não faria isso nesse momento da vida mais. E nesse meio tempo eu acabei percebendo que é muito bagunçado. Então eu fui estudar administração, agora até recentemente. Fui fazer um curso, fiz um MBA de administração para entender um pouco mais a planilha, do marketing, enfim. E aí fui nesse lugar mais administrativo, financeiro. Tô indo bem, acho que eu gosto dessa coisa menos criativa até, né? E é um buraco que toda produtora eu vejo que tem, assim, né? Pelo menos as pequenas, né? As grandes são mais estruturadas, mas as pequenas têm esse buraco de não saber organizar. Então você não sabe quanto dinheiro entra, como você cobra, o que você faz para o negócio ser um negócio, né? Porque no fim tem que dar lucro. E aí me juntei com o Félix agora, recentemente, não tem muito tempo, né? Não tem 2 anos isso, que a gente se reencontrou depois, assim. A gente teve esse mesmo chefe há, sei lá, 12, 13 anos atrás e agora se reencontrou. E aí a gente acabou entrando... o Félix é mais curioso nesse sentido de novas tecnologias e eu gosto da tecnologia também, acho que eu acabo me lidando bem com ela. Sim. E o Félix puxou um pouco isso, assim, vai estudar isso, dá uma olhada nisso. A gente acabou fazendo um curso juntos, né, de realidade aumentada. E estamos aí, estudando essas tecnologias novas agora. Justamente, uma dúvida que eu tava aqui agora, porque vocês são F4 Félix, né? Que vocês trabalham hoje. E aí vocês fazem vídeo igual a gente, normal também, né? Roteiro básico, enfim. Mas vocês foram para esse lado um pouco mais de realidade aumentada, 360. E qual que foi o início de vocês, tipo... Qual que foi a maconha de vocês para depois evoluir no 360 e na realidade aumentada? Como é que vocês começaram essa trajetória aí, tipo... Quem quiser. Primeiro, só não querendo corrigir o Éder, não era um curso de realidade aumentada, era um curso de realidade expandida. Boa, já explica a diferença, já aproveita e deixa. No INSPER, que É verdade. realidade expandida, ela abarca todas as realidades que expandem a sensorialidade humana. Entendi. Então, seja do toque, seja do olfato, do paladar, enfim. Existe uma discussão agora que a gente tem 11 sentidos ao invés de 5 sentidos. Uau. E isso é muito interessante de pensar e como as máquinas podem
contribuir para que a gente perceba coisas que a gente não percebe, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente não enxerga todo o espectro de luz como uma cobra, uma mosca enxerga. Então, realidade expandida é um pouco isso, além da questão técnica, é de como amplificar os sentidos humanos. Isso, para mim, é extremamente rico, assim, que a gente possa pensar nisso nesse momento que a gente vive. E como que a gente adotou essa trajetória? Pela uma percepção de um mercado altamente corrompido, maluco, onde tem a cada ano, sei lá, 5.000 estudantes se formam em São Paulo em rádio, TV, cinema, em publicidade, enfim, uma série de coisas, sem contar os que não se formam, né, que são sobrinhos e que produzem audiovisual também e cobram preços muito baixos, enfim, e que começaram a deteriorar o mercado de maneira substancial, assim. Até hoje, com um vídeo clássico, o preço que eu cobrava em 2013 não é o preço que eu cobro hoje. O preço que eu cobro hoje é muito menos. É muito menos, de modo geral. Eventualmente é mais, pela expertise que a gente tem, mas o cliente chega já colocando ali a âncora financeira, a âncora de valor, comparada com essa meninada que está entrando no mercado agora. Então, acho algo relevante até para a gente pensar como que nós, como produtores audiovisuais, se organiza, podemos nos organizar para colocar um preço adequado nos trabalhos, sabe? Enfim. Não, isso é uma discussão bem interessante, porque se for para pensar, é isso, esse cara ele tem que ter seu lugar também, né? Porque, tipo... Mas como você transmitir para as empresas que existe essa categorização ou essa escada, né? Tipo, tem esse cara que cobra isso aqui. Você não me compara com esse cara que cobra isso aqui por X motivos. Então, tipo assim, esse cara tem que ter esse mercado, né? Ele tem que existir porque todos nós começamos, né, de algum lugar. Sim. Mas eu acho que o desafio realmente é tipo você passar para a empresa, para quem contrata, ele entender claramente por que tem essa graduação de preço, enfim, né? Que às vezes a gente trabalha com algumas empresas de médio para pequeno e médio porte, né? Tipo, sei lá, 90% do que a gente trabalha. E esse público, principalmente, é muito difícil de você fazer ele entender essa questão, né? Tipo, que o cara cobra 2, você tá cobrando 7, sei lá, tô chutando. E aí ele, mas ele me deu tudo que você tinha pra dar aqui também. E aí, tipo, ele entender as categorias que você tá, né? Eu acho que talvez essa seja uma treta grande, né? Eu quero que me apresente o final depois, sabe? Contratou aquele menininho exato. ali que saiu da faculdade e tal, que cobrou R$1.000 para fazer. Quero que me mostre o final depois. Não, total. Porque provavelmente será um trabalho bem aquém. A gente precisa, como profissionais de audiovisual, de sair dessa concorrência desleal por preço. Porque os know-how são muito diferentes, enfim, as pessoas têm conhecimentos muito diferentes. Então, eu não posso dar o mesmo valor de um menino que está saindo da faculdade. E aí, entendo e concordo completamente com você, Marco, no sentido que um dos nossos papéis é um papel de educador também, sabe? Aquela história, né? Briefing não existe mais, a gente sabe que briefing morreu, não existe mais, as marcas e as empresas não chegam mais com briefing pronto. Então, como nesse momento você consegue captar o cara, explicar para ele, eu posso fazer isso, eu vou te atender bem, eu quero cuidar bem de você em todo o processo, eu consigo olhar para um cronograma. Se ele conseguir ter um olhar atento para todo esse processo e fazer a mesma conversa com o menino ali que está saindo da faculdade cobrando R$1.000, ele vai entender que não é uma questão de preço, é uma questão de valor. O que eu estou entregando para ele não é preço, é valor. Tipo, você não vai ter dor de cabeça, você vai receber seu trabalho num dia tal, pronto, bonito, para colocar onde você quiser. Acho que esse é um bom caminho para a gente começar, assim, é um papel de educador mesmo, sabe?
Nossa, mas isso é uma discussão que vale a pena a gente fazer até um outro episódio. A gente- se vocês estiverem aí A disponíveis. gente teve uma discussão parecida com essa semana, né? Uhum. Com um trabalho que a gente fez para um evento. E aí lá no evento não tinha nenhuma produtora de vídeo, tinha uma menina com um Osmo e o seu celular. E aí é um novo nome que é o Story Maker. Ela vai fazendo stories e postando, e editando ali na hora e já vai jogando para lá. E para os caras do evento tava suficiente. E eu acho que é isso. Muitas coisas que a gente fazia antes vai ser a gente só vai deixar de fazer, não é nem concorrer ou tentar brigar, tal, minha opinião, né? Tentar brigar para a gente convencer o cliente a contratar a gente ao invés de uma pessoa dessa. Mas simplesmente não vai mais chegar esse trabalho pra gente. Eles vão pedir para outra coisa, outra pessoa. Exatamente. Só para ter uma base de comparação, era tipo 10% do que a gente cobraria o custo da minha. Literalmente muito. era tipo, era 10%. Mas a gente tem um cliente que ele tem o departamento interno, tem o famoso videomaker interno. E Eu aí, fui. Quando eles entendem que o videomaker não vai dar conta, eles pedem pra gente, terceirizam o serviço e assim. E vem um material muito diferente do que a gente produz, assim. Tem a história do seu olhar, da sua sensibilidade, Sim. de como vai ser essa entrega. E eu acho que tem a história do prazo, né? A gente tá fugindo um pouco do tema. Não, total. Mas é isso, acho que fica o convite já pra gente fazer um outro com essa temática. A gente entra mais a fundo. Tem muita coisa pra falar disso aí. Tanto de custo de equipamento, que hoje em dia Caiu bastante. caiu muito. Tem muita coisa no mercado que, que faz também, ao mesmo tempo, o preço talvez dá uma caída, além da consciência do cliente. Mas enfim, você estava comentando sobre essa concorrência maluca, né? Tipo, fez vocês buscarem... Fez a gente entender que não estávamos mais interessados em concorrer por preço nesse mercado desleal que estava com o menininho, com todo respeito à galera que está saindo da faculdade, acho que tem que trabalhar mesmo. E Tem os sobrinhos até. Eu também, eu coloco eles para trabalhar, para mim cobro mais depois. Mentiroso. Mas a gente também tem muito uma discussão sobre as telas, né? Que a gente não tem mais uma tela, uma televisão 16:9, 1920x1080. Não é só essa tela também que a gente quer produzir. Então a gente também quer produzir para outras telas. E não sei se a minha memória tá boa ou não, mas a gente começou muito a conversa por essas outras telas, né? Entendi. Como é que eles chamam de transmídia, né? A transmídia, essa circulação de telas, que não são telas por vezes, às vezes é uma parede só que você projeta, a fachada de um prédio. Então a gente começou muito essa conversa também por aí, e aí essas tecnologias novas foram surgindo e a gente foi também estudando elas, né? E vocês sentem que estão numa vanguarda ou não? O bicho já tá pegando, a gente tá atrasado, na real. O bicho tá pegando total. Atrasado, eu não sei, mas Talvez. o bicho tá pegando total e é inescapável que é esse o caminho. Não ficar acreditando que o 1920 por 1080 para o YouTube ou 4K, o que seja, é o único caminho, tá atrasado em relação à discussão do audiovisual no momento. Tem muita coisa acontecendo, situações imersivas, vídeos imersivos. E aí, quando a gente começa a falar de tecnologia atrelada ao audiovisual, não é apenas colocar... A gente faz o 360, a gente tem um documentário para óculos, enfim, legal, tudo maravilhoso. Mas, além disso, quanto as marcas precisam, eventualmente, num evento, numa feira, criar um ambiente imersivo para entrar naquele lugar e explicar um tanto, entender um pouco do universo dessa marca. Isso está acontecendo não há pouco tempo, isso está acontecendo há muito tempo. Só que as tecnologias estão muito mais acessíveis. Fico pensando agora, isso me deu clique agora nesse momento. Talvez eu seja o menino agora que saiu dessa universidade para essa galera que já está produzindo há 10 anos conteúdos imersivos, sabe? Que tem produtoras que estão construindo conteúdos imersivos há muitos anos e com muita qualidade. E enfim, eu percebo a sensação que eu tenho, Éder, quando você fala que a parede, né,
enfim, qualquer coisa é uma superfície para produção de conteúdo agora. Essa mesa, essa parede, o teto, qualquer coisa. E me parece esse o caminho. A gente está cada vez mais cercado por telas. Então, como esses conteúdos vão entrar, seja através da realidade aumentada, seja através de uma projeção, enfim. Isso eu acho um campo a ser explorado muito divertido, sabe? Um problema que a gente tem agora, no momento, que as pessoas ainda no Brasil, sobretudo, a gente não está conseguindo surfar, tanto e não é uma questão só do Brasil, mas surfar na onda da realidade virtual. Colocar aqueles óculos chatos, pesados, desagradáveis na cara. Não é legal. É caro, é pesado, dá motion sickness, enfim, é cansativo. Como que... e aí o lance, a gente começa a projetar mesmo ferramentas de projeto para daqui 10 anos, 5 anos ou 8 anos, a gente está lidando com esse tipo de óculos aqui, onde os conteúdos vão passar na minha cara, ou ele vai se somar com a realidade como ele existe. A gente precisa começar a construir e pensar nisso agora. Esse é o lance. Então, já tem muita gente fazendo isso. A gente não está atrasado, mas a gente não está na crista da onda. A gente precisa correr atrás, tem muita coisa acontecendo já. Sim, a gente vê vários eventos, né? Teve até o South by Southwest agora, e aí é cada inovação muito doida. Então, às vezes, eu vendo assim, eu falo, caraca, tipo, eu nem comecei a arranhar em X coisa, o cara já tá fazendo a Vênus de Milo ali nessa parada. E um pouquinho me veio à cabeça agora, tipo, focado em audiovisual. Vocês estão trabalhando agora com essas narrativas em cima de coisas interativas. O 360 é só uma ferramenta, né? Tipo, delas. Hoje a gente tem parâmetros que a gente usa para uma produção audiovisual, né? Pô, você sabe que um roteiro, um storytelling, que você tem que fazer X para atingir esse público, fazer... Tem um mapinha. Às vezes, lógico, cada job ele demanda talvez... alguma coisa específica, né? Uma cor, um jeito de falar, enfim. Mas já existe isso nessa parte de narração audiovisual em coisas interativas? Já existe uma linha para seguir? Ou é tudo ainda muito tipo, cara, tipo, X cliente me pediu para criar X coisas, cara, você vai ter que do zero pegar e, inventar tudo ou não? Ou já tá tendo Eu acho que tem uma discussão anterior ainda, assim, que é a história da interatividade. Porque eu acho que nem todo conteúdo ainda é interativo, né? Nem a gente gravar com isso aqui, a gente tá... É só um conteúdo. É só um conteúdo. Ele não tem interatividade. O espectador, ele ainda é um espectador passivo, né? Exatamente. Então, ainda a interatividade, ela é um assunto ainda, acho que a ser discutido e ser descoberto, inclusive. Cara, boa, E tipo, sei lá, Netflix seria aqueles programas que eles fazem lá de você responder uma parada e define um caminho, isso seria... Acho que a interatividade mais básica que existe é essa, né? Mas é uma tentativa no streaming que me parece um bom caminho. Os caras estão testando como interagir com o público. Desculpa, te interrompi. Não, era isso mesmo. E existe um consenso, tipo, da galera? Vocês estão estudando bastante, né? Isso. Existe um consenso da galera? O que é interativo? Tem que, tipo, igual você falou, tem que pegar X sensores do corpo para isso ser interativo ou não? Ou ainda é meio... Eu acho que... Gray area, sabe? Assim. Interativo, basicamente, quando se fala de realidade virtual, realidade aumentada, ainda é apertar botão. É apertar botão ali, né? Eu tô com uns joysticks na mão, de um Quest na vida, eu defino se eu vou pelo caminho A ou B. Eu defino se eu vou para a esquerda ou para a direita. Ainda é isso. Mas a gente... Enfim, tem uma série de referências de teatro em realidade expandida, onde você começa a optar
pelo personagem que você quer acompanhar. Então, de fato, e aí altera completamente a forma que o roteiro é escrito. Porque você tem o roteiro escrito através do personagem A, pelo ponto de vista do personagem B, C e D, e aí fica extremamente interessante. Aí a coisa pega jeito. Se tem um modo de fazer isso já, não tem. Não tem. Tá todo mundo discutindo, e essa é a graça. Isso é legal. É um momento de experimentar. Que a gente aproveite esse momento para experimentar, porque logo mais isso de alguma forma estará consolidado, e eu quero fazer parte desse momento de consolidar essas possibilidades. Eu não quero pegar isso já consolidado e simplesmente absorver. Saquei. E voltando um pouco aqui, tem uma diferença hoje, vocês na área, vocês acham que tem uma diferença entre interatividade e imersão? Ele é considerado também, por exemplo, cinema 4D, vai, não sei quem já foi, tipo, que ele espirra uma água na sua cara, ele faz... Isso é imersão e talvez não necessariamente interação, né? Tipo, porque você não tá interagindo com a obra audiovisual lá, escolhendo um caminho que vai ser seguido, uma cronologia. Existe essa diferença ou não? Elas estão meio... Não, eu acho que são bem diferentes. Né? Eu acho que são bem diferentes. Porque o imersivo, ele às vezes... É um imersivo que pode ser igual para todo mundo. Mas às vezes o interativo... eu vou ter um filme para mim, sei lá, eu tô assistindo um filme, as minhas escolhas vão me levar para uma história, e as suas escolhas vão te levar para outra, e a do Félix vão levar para outra. Então, necessariamente, a gente não vai ver o mesmo filme. Mas ele pode ser imersivo e interativo ao mesmo tempo. Saquei. Ou não. Ele pode ser só interativo ou só imersivo. Entendi. Então, a imersão, ela talvez esteja num... Essa coisa que o Netflix está fazendo, né, com... Esqueci o nome Black Mirror. Black Mirror, que acho que é o mais famoso. Black Mirror, teve mais umas... Teve mais algumas coisas. Ele é interativo, mas ele não é imersivo. Né? Então tem essa diferença entre interatividade e ele ser imersivo. Não, saquei. E aí, tipo, sei lá, a pessoa ela precisaria ter uma base de game, assim, de gamificação e tal, ou não? Vocês acham que não é interessante? Quem? O produtor de conteúdo? Que tá tentando produzir o conteúdo interativo. De certa forma, sim. Pensando numa pessoa que foi formada em rádio e TV ou cinema, não. Porque a gente trabalha de forma colaborativa, é sempre bom ter um dev próximo que facilite esse caminho, que mostre os caminhos possíveis para a produção desse tipo de conteúdo. Eu não tenho esse know-how e não pretendo ter, e não vou ter, e não quero ter. Não vou ter, e acho que, enfim, cada um tem seu espaço. Eu quero continuar sendo um storyteller, que tem pessoas parceiras que dão conta dessa outra etapa. Não, legal. Eu tava perguntando isso até para perguntar para vocês, tipo, como que vocês fazem? Vocês, tipo, já estavam fazendo uma coisa que vocês tinham meio domínio, né? Então, você meio que sabia, o roteiro, X, Y... E o que vocês, individualmente, tipo, quando começaram a mexer com essas novas tecnologias, falaram, caraca, velho, eu não tinha noção disso, tá ligado? Tipo, isso é muito fora do que eu tava fazendo. Nossa, eu penso isso todos os dias. É uma pergunta difícil, porque a cada dia eu descobri uma coisa nova que, caraca, não imaginava. Tipo, sério, é possível? Surgiu essa possibilidade? É o tempo todo. É o tempo todo. E acho que a graça é essa, de ficar entendendo o que é possível e aquilo que cabe pra gente, né? Porque nem tudo que foi lançado agora, que tá rolando, cabe no nosso universo, enfim, pensando na possibilidade que a gente sempre precisa de um dev com um certo know-how, pessoas com um certo know-how. E eu queria voltar um tema atrás, quando o Éder também falou quando a gente falou das questões da questão da narrativa interativa. Não necessariamente ela precisa te levar para caminhos diferentes. Acho muito relevante, enfim, quem tiver óculos em casa e tal, baixar o The Line,
que é um filme brasileiro produzido pela Árvore Filmes. Laganaro é o diretor, é incrível. Não tem uma narrativa por diferentes pontos de vista. Só tem um só. Mas a graça é que você vê uma espécie... Vou dar um spoiler, mas não é um spoiler que atrapalha. Você tem uma maquete que você vai girando, que você vai apertando e vai fazendo o filme acontecer. Então isso é muito gostoso também. E a gente precisa pensar também nas novas gerações, nas pessoas que estão chegando, geração Z. Geração Z não quer ficar, tipo, mole, passiva, assistindo alguma coisa. É algo mais participativo mesmo, de apertar, participar, olhar por cima, olhar por baixo, girar a manivela por aqui. Então, se a gente entender essas possibilidades, é super interessante. Não, que muito é legal. quase uma gamificação, né? Porque Exato, super. por isso que eu comentei. Se eu for pegar a série que tava em alta agora, como é? The Last of Us. Ele é um jogo, Partido, e aí né? você mata milhões de zumbis, o que não acontece na série. Mas o jogo é igual aquela outra franquia, não sei se vocês jogam, mas o Uncharted, não sei se vocês já ouviram. Que teve o filme também, né? Tem, que é com o menino que é o Homem-Aranha. É bom? Já tô devagando, mas enfim, não assisti. Tá. Mas lançou. Jimmy, lançou? Você Lançou? sabe? Lançou? Tá. Não, lançou sim. Mas enfim, esses jogos, eles são jogos na sua essência, então, tipo assim, você não faz só seguir a linha da história, né? Você pode fazer umas coisas paralelas, matar um monte de gente, que às vezes numa série não cabe, né? Você matar 1.200 zumbis, sabe? Tipo, não, né? Na série você não vai fazer isso. Mas o cerne do jogo, que faz o jogo ser legal, é essa narrativa. Então, tipo assim, não é necessariamente igual um GTA que você pode fazer o que você quiser. Ele é um jogo filmizado, sabe? Que a ideia é que a sua experiência dessa narrativa seja muito legal e não necessariamente só tá, tipo, o Mario pulando uma paradinha. Então, tipo, por isso que eu trouxe um pouco da gamificação, porque me parece, esse que você tá comentando, eu não assisti, tem essa veia, né, de você, tipo, você tem uma narrativa só, mas o legal é você tá tocando praticamente. Caleidoscópio, que era do Netflix também, que você poderia assistir em qualquer ordem dos episódios e ainda a trama fazer sentido. São 7 episódios, não sei se você lembra. Cada um é uma cor, o episódio amarelo, o episódio branco. É recente, né? Era recente. Não vi, quero ver. É Final do ano da passado. Netflix? É Netflix, é Netflix. Que era mais ou menos isso, assim, também. Você poderia ter essa opção de você interagir com a série. É que Black... Isso. Não, é que esse eu acho que é mais imersão, porque é isso, tipo assim, você pode assistir em qualquer episódio sem entrar. Tipo, eles têm uma sugestão, por exemplo, no episódio 10 seria legal você começar, mas se começar no episódio 2, tudo bem. Você vai chegar no mesmo resultado. Mas esse do Black Mirror, você apertava, aperta o né? botão. Tipo, o que vai acontecer com o José? E aí, talvez seja mais... Isso não é assim. imersão. Isso é interatividade. Isso é interatividade. Isso. Você falou em algum Não, outro, o né? dele, o outro, esse que ele comentou, eu acho que é mais Que imersão. você porque... pode assistir em qualquer ordem porque- dos episódios. É, também não porque sei se você não cabe, precisa... Isso não é Eu imersão. também não sei se cabe, né? Eu acho que é não cabe, interatividade, talvez. não é? Porque você interage da forma como você quer com a série. Então, se você quer assistir... Pode ser, é verdade. Depende do verdade. tipo de droga que você usou, claramente. Não, Você pode claramente, entrar mais ou entrar menos. Claramente. Enfim, já tive experiências muito interessantes com Audiovisual. plástico, olhando de frente pro plástico e uma imersão profunda. Pode dar margarina quali, sabe? Uma imersão profunda e tal. É difícil tomar banho depois, né? Mas isso não é imersão. Imersão, de fato, é você se sentir dentro da história. Dentro é, de fato, nas 3 dimensões ou nas 11 dimensões ou nos 11 sentidos. Teto, chão, cabeça, lados, e é isso. Você tá dentro da história. E vocês acham que quem vai demandar esse produto? Todas as empresas? Não. Tipo... O Você que... acredita? Eu acho que os nossos clientes hoje, os nossos
os meus, os seus também vão demandar esse conteúdo. Esses dias no Big Brother, houve uma ação do McDonald's com o óculos. Meta, né? Era uma coisa de interatividade super simples, assim, você trocar a roupa do seu avatar, apertar um botãozinho, mas é o que é possível hoje, assim, com tempo e tudo mais. Mas eu acho que vai se mudar uma forma de fazer cinema também. Então, né? vai se ter isso no entretenimento, mas também vai virar um corporativo, vai ter evento para isso, vai ter... O conteúdo hoje imersivo e interativo, ele é muito usado para treinamento também. Então, em vez de eu jogar o cara para subir num prédio de 30, 40 andares, eu ponho ele aqui sentadinho na cadeira e mostro para ele o que ele não pode fazer. No curso do INSPER que a gente fez, o professor Luciano, ele tem um trabalho muito grande com médico. Então, ele faz simulações de operações, assim. Então, em vez de eu pegar um cadáver e abrir lá, ele mostra, ó, aqui tu vai passar tal veia, você tem que tomar cuidado com aqui quando você for fazer esse corte. Então, acho que essa demanda ela vai passar a existir ainda com todos os clientes que a gente está acostumado a atender. Caraca. E indo por essa parte um pouco de educação e tal, vocês... Qual foi o trajeto? Tem vários cursos? Não, vocês foram por um específico ou foram fazendo meio autodidata e aí depois vocês caçaram um curso? Como é que vocês entraram nesse universo? Porque eu sou fuceiro, então eu gosto de... tipo assim, tem algumas coisas que eu fico vendo, eu gosto de eu vejo muita coisa no YouTube ainda. O YouTube é muita coisa. Ele te dá muitas possibilidades ali, né? Agora, com inteligência artificial ainda, com o chat GPT, você bate um papo com ele ali e ele vai te dar muitos caminhos. Muitas ideias, inclusive. Ali eu tiro com o chat GPT. Já teve várias agora. Já, de conversar com ele, fazer uma pergunta, ele falar, tem isso, isso, isso. Aí eu mudo a pergunta, ele me dá uma outra opção. Sim. E aí dessa opção eu vou lá e falar, beleza, aqui minha busca no YouTube tem que partir daqui, então. A gente já vai entrar na seara da inteligência artificial, eu só queria, pra quem tá assistindo ou ouvindo, enfim, se ele tá ali, alô, tá legal, ouvindo? A gente vai colocar, sei lá, realidade aumentada, 360, pro cara que, fiquei interessadinho. O que ele pode fazer pra chegar nisso, sabe? Tipo, no mínimo arranhar uma... Eu quero voltar a um assunto, eu gosto de voltar nos assuntos. Tudo bem. Eu tentei achar aqui a informação exata do Future Today Institute, que é da Amy Webb, que apresentou agora o último relatório no South by Southwest. O dado é que 90% ou 85% das empresas estarão no metaverso em 5 anos. Isso é extremamente significativo. A gente não está falando de 10 empresas, a gente não está falando de 25%, a gente está falando de quase a pizza inteira do mercado. Não é uma fatia do mercado, é a pizza inteira. Então, eu acredito que a gente precisa, de fato, pensar como contar novas histórias para novas situações, porque... A nova geração, sobretudo, lidando com geração Z, a gente precisa estar focado. A gente é um bando de tiozão, velho já, etc. Geração Z está absorvendo esse rolê. Antes de comprar o bracelete de não sei o que lá, ela vai fazer uma realidade aumentada que vai possibilitar entender como aquilo funciona no pulso dela. Enfim, comprar uns óculos escuros, enfim, ou qualquer coisa, e não pensar só na questão das marcas, como isso é extremamente relevante para a contação de histórias mesmo. Éder, uma conversa que a gente tem, que é muito comum da realidade virtual para jornalismo, né? Então, enfim, você está no meio da guerra da Síria, você grava com uma câmera 360, e aí realidade virtual, 360, seja lá o que significa, mas você coloca isso depois na cara de um fucking político, para ele entender o que está rolando ali, a possibilidade de imersão, que ele possa entender o que está acontecendo naquele espaço, é muito mais relevante.
queimada na Amazônia, você vai ali, coloca uma câmera, antes que ela queime, você coloca uma câmera ali para que o cara entenda a gravidade da situação, você tem a capacidade de fazer uma espécie de teletransporte para aquela situação de maneira significativa mesmo. Existem estudos que mostram que o espaço, os lugares que ativam no cérebro, o córtex pré-frontal, não sei o que lá, são muito próximos daquilo que você vive na realidade. Então, de forma que aquilo cola na tua mente. Então, a gente entender que a gente pode levar histórias de lugares muito distantes e pensar no Brasil profundo, pensar no Brasil que tem uma série de questões muito díspares e num país que a gente quer conectar mais, eu quero conectar mais, quero aproximar mais, que a gente pode criar esse tipo de história, esse tipo de narrativa, simplesmente para fazer esses caras entenderem que o mundo é outro. Eu lembro de algum ministro do governo anterior que ele foi viajar, sei lá, para um lugar X, onde tinha muita pobreza. E ele voltou, tipo, chocado. Tem fome no Brasil. De verdade, eu não estou exagerando. Enfim, eu não vou falar o nome da pessoa, sabemos que é um governo. Tem fome no Brasil, tipo, que loucura, tem fome no Brasil, não acredito. Então, sabe? Então, é uma possibilidade de conversar com essa galera que vive, ou que essa galera também, enfim, é uma possibilidade de estourar bolhas. Total, sabe? Acho que sim. A bolha tá ali na Faria Lima e tal, etc e tal. Você coloca uns óculos na cabeça desse cara, você mostra um pouquinho de algo que ele não está acostumado. E talvez esse cara da Faria Lima possa me mostrar alguma coisa, e eu quero que ele me mostre alguma coisa que eu não estou acostumado. Enfim, nunca fui para Dubai. Deve ser muito interessante conhecer Dubai através dos óculos. Mas esqueci de sua pergunta. Não, mas pegando o gancho que você comentou, essa questão dos dados é muito legal, porque esses dias eu vi, não sei de onde, tá? Não tô tirando esse dado da minha mente, mas que assim, de empresas grandes era tipo 10%, ocupa a fatia no Brasil. Era tipo dessas gigantes, sabe? Tipo Unilever, 90% é tudo empresinha. Então esse dado que você fala é muito curioso pra gente saber, tipo assim, o José da contabilidade vai estar lá, tá ligado? Acho que vai ser um movimento muito parecido muito louco isso. Com a internet, com o surgimento da internet, né? Então todo mundo hoje tem uma página na internet, assim. A gente tem... Obrigatoriamente você tem... Talvez esse seja um movimento... eu ainda nem sei o que é um metaverso, tá? Eu nunca entrei. Tem essa história de o que é o metaverso, ainda é uma discussão. Não fale isso, Ada. Não, eu já acessei essas plataformas de metaverso, negociei NFT, comprei Bitcoin, tudo. Como você não sabe, então? Mas assim, falar assim, o metaverso é isso, é muito difícil. Porque ainda para mim ainda é um Second Life, é um The Sims. Toda vez que eu entro numa plataforma que se diz isso é um metaverso, eu acho que eu tô jogando The Sims de novo, voltei pra minha adolescência. Esse que você comentou do Big Brother, totalmente, né? Parecia que os caras estavam... que era do McDonald's, dessa ação. Tipo, eu vi a cena ali... Esse joguinho que tem na internet de ficar pegando hambúrguer, assim, que você fica... Que é muito tosco, é brincar de casinha. Brincar de casinha, então... Mas ao mesmo tempo vem de encontro que você falou, tem o extremo de você, tipo, mostrar pra um cara que tá rolando uma guerra, tem um corpo do seu lado... e você poder estar dentro daquilo, mas também o outro extremo, sei lá, de você jogar muito. Eu lembro da minha sensação quando eu joguei Kinect pela primeira vez. O Playboy, né? Meu irmão comprou. Aí a gente jogou aquele da cachoeira, não sei, todo mundo deve ter jogado em algum momento. Que você ficava pulando e tal, tinha um bot que fazia assim. E eu, caraca, isso eleva a minha experiência, tipo, que tava aqui na minha mão, né, de apertar o X, o quadrado, me elevou pra estar cansado aqui, tá ligado? Tipo, eu tô mega cansado, eu já sou obeso e tô mega cansado. Mas só pra, tipo, esse extremo ele leva, né, pra esses extremos, tanto de alegria, de tristeza, tipo, isso eu acho muito doido da parada
da imersão, da interatividade, enfim. Mas a pergunta era, tipo, para alguém que tá a fim de, tipo, começar a arranhar essa superfície aí, tipo, vocês que já tiveram a experiência de aprender algumas coisas, o que vocês indicariam, cara? Tipo, procura um curso, tem um curso do José ali que pode te dar coisa. Procure todos os cursos, porque na verdade todos os cursos que eu participei me deram visões muito diferentes, eventualmente antagônicas sobre a mesma questão. O que eu acho muito importante é que a gente consiga construir um pensamento crítico sobre isso. Não é só vamos fazer no metaverso, etc e tal, que legal e tal, e vamos deixar todo mundo preso num bando de óculos pesado, fudido da vida, que não anda, não caminha, não faz nada e fica o dia inteiro numa cama pesado com os óculos na cabeça. Player One lá, sabe o filme? Você assistiu? Não. Não assistiu? Mas Não. enfim, a ideia é essa. Tipo, eles vivem mais no jogo do que... Não... Isso não pode ser o caminho. Isso não pode ser o caminho. Então, curso específico, esse do INSPER foi muito interessante. Qual que é o curso? Desculpa. Realidade expandida nas artes. Mas não sei se vai se repetir, porque, enfim, é um público até então muito reduzido. Mas, gente, não falta. Joga no Cadence, que é uma plataforma de educação à distância, que tem um curso interessantíssimo sobre imersão e realidade virtual. Jogue na internet e escolha você próprio os seus caminhos a partir daquilo que você acredita. O lance a gente precisa ter um olhar crítico sobre o negócio. Não é tudo bonitinho. Tem toda uma onda dessas empresas, na medida que 90%, 85% das marcas vão investir em realidade virtual, elas querem te deixar preso ali. Porque enquanto você vai ficando mais escravizado, mais pobre, mais fudido, você está se satisfazendo com telas e com imagens que liberam uma dopamina a dar com pau no cérebro, e é muito mais fácil de manipular dessa forma. Então, é preciso um olhar crítico sobre essa situação. Enfim. Sim, mas até agora com a explosão dos AIs, eu tava vendo que até o próprio Mark Zuckerberg, ele tá dando uma meio saída do meta. E tá virando a cara meio mais pra inteligência artificial. E só para entrar no detalhe, vocês fizeram um job que tem no site de vocês, né? Lá em cima do prédio, eu não lembro a empresa especificamente. Accenture, né? Tá no site de vocês, né? forfelix.com.br, é isso? .com. Forfelix.com. Isso. Entrem lá. Entra lá. Fala um pouquinho dos desafios desse job específico, só pra gente pegar no detalhe. Às vezes alguém que é do audiovisual também não sabe. Tipo, quais os desafios nesse job em específico, assim, tipo... que vocês trabalharam no 360. Também pode explicar um pouquinho o job que ele era. Eu acho que o Félix pode falar um pouco mais do conteúdo ali. Mas assim, tecnicamente ela é uma câmera que não é uma câmera como essa aqui, com duas lentes. Esse material depois você precisa costurar ele, né? Você precisa juntar ele. Então tem essa Você faz isso? Tem um software? Tem um software para isso, mas você ainda meio que precisa alinhar ela ali, né? Tipo, você vai cortar aqui, vai cortar ali. Tinha um drone voando com uma câmera também, 360. E aí, como essa? Com uma câmera, como essa. Então tem essa adaptação também de você colocar ela no drone, fazer ela voar. E assim, ficou, sei lá, quantos metros de altura a gente estava do chão ali. Então você sobe com iluminar é muito diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente não tem uma quarta parede, né? Onde a gente esconde todo o equipamento aqui. Tipo, aqui a gente está cheio de luz, todas as luzes escondidas. Agora, se a gente está com uma câmera 360, onde eu vou iluminar? Onde eu vou pôr meu técnico de som? O técnico de som ele ficou agachado embaixo da câmera para ficar escondido e depois ele foi apagado na pós. Então tem uma série de coisinhas novas assim que a gente tem que pensar. Então, como que eu vou puxar a eletricidade lá para cima para os 8 pontos de luz que a gente tinha? Então, caraca. Sobe, esconde luz. Então, assim,
esses desafios técnicos foram mais nesse sentido, assim, né? Também descobrir ali também na hora como que a gente ia fazer. Mas aí tem as dificuldades também de se construir o conteúdo, de se posicionar ali e passar a mensagem que tem que ser passada, né? Acho que o Félix pode falar melhor que ele. Da parte de conteúdo, não se diferencia muito do que se faz no conteúdo bidimensional. No caso ali era para Accenture e eles estavam na época que eles tinham um logline de Accenture atendendo 360. Então, aquela técnica, aquela forma de se fazer audiovisual estava muito conectado ao logline deles do ano, sabe? Da campanha deles do ano. Mas eu tenho algumas coisas para falar dessa situação. Assim, a gente gravou no 34º andar do edifício Copan, com muito vento batendo. A Insta-Pro 2 é uma câmera muito leve. Enfim, com uma certa preocupação ali de segurança, né? Porque nem tudo era gradeado, tinha uma parte do heliponto que se você desse um passo você cairia. Tipo, quem tem medo de altura é para ficar com perna tremendo mesmo. Algumas pessoas desejam jogar ali de cima, sabe? Tipo, vou resolver agora, tá enchendo o saco, pluf. É um delete, né? Sabe, é mais fácil do que no estúdio. Verdade. Cliente chato. Justamente. Mas foi... a gente gravou em 2 diárias. A primeira foi maravilhosa. Tava dia de outono, com aquele sol de outono maravilhoso, lua nova e tal. E o segundo dia foi com chuva, com vento e etc., que dificultou bastante, aí dificulta o áudio. Além do cara de áudio, eu tava ali embaixo. Na verdade, tava embaixo do tripé. O tripé era uma cabana, no caso. Quase. Era uma cabana. E eu ficava 2 andares para baixo, então a comunicação era difícil. Assim, então, não chegava, e aí atrapalha, porque na região tem muita interferência. Mas de qualquer forma foi agradabilíssimo, foi um trabalho gostoso de fazer. Desafios principais, assim, estávamos ainda na época de pandemia, então todo mundo precisava subir já testado, questões do tipo. E o stitch, que é essa costura, é algo muito relevante. Você fazer uma costura entre 8 lentes não é algo simples. E algo que é extremamente relevante. Não adianta, estamos falando de Accenture 360 graus campanha. Não adianta você filmar o weather, colocar aqui uma câmera, filmar o weather, e essa câmera 360, nada acontece atrás. Então a gente tinha uma série de informações que corriam ali, uns QR codes, que levavam para outro lugar. Então o usuário, normalmente em 360 não se chama de espectador, chama de usuário, justamente por isso, porque ele é ativo na situação, ele não está só assistindo. Então ele podia escolher caminhos ali, enfim, eu absorver conteúdos que não estavam só na fala das pessoas, dos executivos que estavam ali. E isso acho que é um grande diferencial do 360 e um grande desafio. Nossa, super desafio, cara. Eu às vezes estou numa palestra ao vivo, lá eu tô olhando pro nada, né? Como é que você direciona o interesse do cara, né? Tipo, e essa possibilidade, né? Você virou aqui e o cara fala, não tem nada ali, pô. Pra quê 360, sabe? Exato, porque na maioria das vezes o contato que eu tenho não faz diferença, porque é um 360 onde 90 graus tem alguma coisa acontecendo. Os outros 240 tá lixo acontecendo, não tem nada acontecendo. A gente gravou um documentário no Copan, na pandemia, tipo, pandemia pesadona mesmo, ainda podendo morrer e tal. Tipo, naquela época trash, a gente gravou um documentário ali e era o nosso desafio. Como a gente
pensa no que acontece no 360. Na pós, depois, será que a gente faz um state entre o antes e o depois? Enfim, é complexo, mas é muito divertido. Gostoso. Eu prefiro contar... Eu prefiro ter esse tipo de desafio 360 do que... Enfim, o 180 facilita. O 180, o bidimensional ajuda um pouco. Ajuda. E a gente comentou por cima metaverso, né? As ações lá a ação, né? No Big Brother e tal. O que é o meta, cara? Eu nunca entrei. Eu sei por cima, mas o que é, cara? Não sei. Também não. Então, na verdade, metaverso, para começar, é um termo cunhado, enfim, reproduzido pelo Zuckerberg para fazer a empresa dele crescer. Uhum. O termo original é multiverso, né? Uma série de universos que vai além Entendi. do universo que a gente vive. E aí o metaverso ele está diretamente conectado, ligado a um assunto diretamente intrínseco à Web3, onde você começa a criar valores nesse lugar, então, e trocar de fato valores nesse lugar. Então o token, a blockchain e etc e tal, faz sentido nesse lugar. Então, se eu compro um sapato Gucci ou Converse para usar nesse lugar, no meu avatar, isso é algo tokenizado. Isso vai ser meu para sempre, a não ser que eu queira vender. Se eu comprar um espaço de terra no Decentraland, por exemplo, isso é tokenizado. Isso é meu e eu posso vender depois. A diferença do a questão do metaverso, de fato, é criar uma nova realidade onde você tem assets. Você tem a possibilidade de comprar coisas que você troca entre pessoas ou que aquilo te pertence e te pertence para sempre. Seja roupa, seja espaços, seja universos, seja casinhas, seja... vizinho do Snoop Dogg. Seja o quê? Teve o cara que pagou muito dinheiro para ser vizinho do Snoop Dogg. Então, tem isso. E aí, voltando a Amy Webb e o Future Today Institute, o que saiu no último relatório é que o metaverso não vai acontecer efetivamente enquanto ele não for interoperável. O que significa isso? A internet ela nasceu também de uma maneira muito segmentada. Então, se você fazia ali parte da universidade, não sei, vou chutar uma universidade qualquer, NYU ou Stanford, etc e tal, você estava ali dentro dessa rede que você trocava com essas pessoas. O metaverso, nesse momento, é um pouco isso. Se você está dentro do Decentraland, o que você tem dentro do Decentraland pertence a esse universo do Decentraland. Se você está no Roblox, o que pertence ali está ali. A Web3 e o metaverso só vai funcionar no momento que o que eu tenho aqui, eu levo para lá, e eu levo para lá, e eu levo para lá. Se eu comprei o sapato Gucci, se eu comprei enfim, o contato de tal pessoa, se eu comprei essa caneca no metaverso, isso é meu em qualquer metaverso que eu tiver. E o metaverso vai ser um só, como uma URL, como a gente aciona hoje, de um www para cá para um www para cá, para lá. A questão é que, até então, todos têm o Standard Forum Association, que tenta Metaverse Standard Forum Association, que tenta fazer essa discussão, essa ponte de interoperabilidade, que é super relevante. Quem está fora disso, chutem. Não sei. Apple. Apple. Que, enfim, sempre está fora de qualquer coisa que cruze
com outras marcas, Entendi. que cruze com outras. Talvez a Apple tenha um metaverso Deles. ali, o Meta-Apple, que iMeta, sei lá. Sim. Mas certamente esse é o marketing deles inicialmente, que estará distante do resto. E é interessante a gente pensar como as questões sociais também se reproduzem nesse lugar, né? Porque o público da Apple é um público diferente do público dos outros devices e tudo mais. Mas o que é extremamente importante é que você tenha controle desse seu avatar, que por enquanto é aquele avatar de brinquedo ali, você desenha o que quiser e vira um avatar do filme do James Cameron. Por enquanto é isso, mas logo mais vai ser você reproduzido de fato ali, como você, ou de fato não, como você quer se colocar de fato nesse lugar. E você precisa poder caminhar por qualquer universo que seja permitido. E o Roblox que você comentou, ele é considerado isso ou não? Ele é só... Por exemplo, ele é considerado? Então, Sim. tipo, games online também podem ser considerados ou não? Sim. Saquei. Tipo, O Roblox ele tem uma moeda dentro do jogo, né? tem. Então você também negocia ali sua skin, seu... Isso, exato. É quase que um NFT que você está negociando ali também. Então também é um... É que do Roblox talvez tenha essa questão de você poder comprar o mesmo item que a outra pessoa. Tipo, ele não é exatamente o mas mesmo. o Decentraland também tem uma questão Entendi, de saquei. itens comuns, que são os mais baratos, e todo mundo tem o mesmo Todo item. mundo tem, exato. Então, é que eventualmente tem ações de marca que coloca 500 ou 100 disponíveis, sabe? Como uma Gucci da vida, que é uma marca de luxo. Ou Tiffany, que fez recentemente. Eles colocam 100 produtos ali. Quem comprou ali via blockchain tem 100 e aquilo é dele. E aquilo valia $10 mil hoje, pode valer $50 mil amanhã. O negócio tem um mercado específico. Isso que é interessante, né? Porque mercado paralelo até então tem um nome estranho, assim. Mas é um mercado paralelo mesmo. É um mercado paralelo que está ali funcionando e que está gerando fundos para essas empresas. Sobretudo, quem está olhando agora são as marcas de luxo. Legal. Que a gente coloque... Eu quero colocar Hering ali dentro, sabe? Quero colocar Lupo, quero colocar... Mas o conceito maior é mais essa questão de você estar num universo que não é o físico... fazendo coisas próximas da do físico, não? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Mas o objetivo que eu entendo, o caminho natural, é que essas duas coisas se misturem. Então, por mais que agora seja muito distante o físico do virtual, pensa nesses óculos... Um Ray-Ban. O Ray-Ban está super trabalhando com a Meta, né, e tal. Pensa nesses óculos, onde, de repente, eu vou querer conversar com o Éder vai estar na minha frente, mesmo que ele esteja em Paris, eu esteja em São Paulo, ou mesmo que eu esteja no Decentraland e ele esteja no Roblox, sei lá, ou ele esteja em outro lugar. A gente vai conseguir se conectar de qualquer forma. Não, saquei. Tá, é isso, tipo, porque... Esse conceito, pra mim, tipo, ele pode ser um pouco mais de... Porque o meta é você estar dentro ali da parada, né? Porque quando você traz pro mundo real, aí ele segue sendo, não? Então, descobriremos. Né? A gente não sabe ainda. Não tem, né, definido. A gente, me parece que holografia vai ser um grande suporte para esse tipo de situação. Saquei. Então, enfim, quero conversar com o Éder, tá não sei onde. Pluf, vai ter alguma coisa de holografia na minha casa. Mas aí eu tô chutando, não tem não existe uma resposta definitiva sobre isso. Mas a questão a gente vai... Ou ele vai aparecer nos óculos de tal forma que projete a imagem dele na minha casa, no espaço que eu tiver.
A questão não vai ter barreira entre o físico e o digital. Tem um nome, até uma palavra que é muito relevante, que é phygital, que é a mistura do físico e o digital. A gente já vive um tanto isso, mas a tendência é que isso fique cada vez mais, os limites entre isso fique cada vez mais borrado, né? A gente não saiba... Não, que exato. é Hoje você não fala, vou entrar na internet, né? Pois é. Você só... Internauta. Olá, internauta. Ou navegar na net. Você não fala, mas você só abre o celular. Pois e tá no Instagram. Porra, pois muito legal. Eu queria trazer outra... Desculpa, eu tô falando muito? Não, vem um pouquinho mais pra frente só. Desculpa. Tinha... Com a cadeira toda. Tinha uma questão que você tinha falado do game. Acho muito importante também pensar a questão do metaverso ou do multiverso, enfim, em relação ao game, porque o game e do cinema, né, e da produção do conteúdo para cinema, o game disparou como indústria cultural que se mais ganha grana uns 8 anos, né? Não é algo de ontem, é algo já que dura há quase uma década. Então faz total sentido que a gente pegue ferramentas desse universo, do universo do game, para contar histórias no audiovisual, digamos, mais clássico. Então eu só queria colocar essa questão aqui, porque faz total sentido. Porque só faz sentido. Business. Grana, né? Não, exatamente. Não, e aí é como aquilo, a gente tem, sei lá, o Sega Saturno é de, sei lá, 90 e lá. Então, tipo, apesar de estar bombando, sei lá, 10, desde que eu sou adolescente, eu tenho hoje, vou fazer 30. Mas existe a tecnologia, tipo, comecinho, né, incipiente, há muito, muito tempo. Então, assim, tem todos os estudos, né, de que conforme for passando, tipo, toda a tecnologia mais nova, ela é mais acelerada e vai chegar uma hora que a gente... Mas é muito louco, né? É muito louco, porque, tudo bem, a gente pensa no cinema, é a indústria cultural que gerou mais grana por um século. Indústria cultural, falando especificamente de indústria cultural, por um século. E aí a gente chega, de repente, em 10 anos, em 8 anos, e tem uma indústria de entretenimento completamente nova, porque é nova. Pensando anos 80 para cá, sabe? Você pensa em fotografia, quanto tempo nasceu no cinema, né? E rapidamente ela toma conta do mercado e vira algo que duplica o valor do que o cinema ganha. O que vai acontecer? Sabe? O que tá para acontecer? Enfim, eu tendo a acreditar na mistura das duas coisas e acho muito interessante na mistura das duas coisas. Assim, me agrada pensar. E vocês tendem a acreditar um pouco no meta, assim? Tipo, acreditar... Tô falando conceitual, assim, mas vocês acham que vai rolar? Tipo, a galera tá interagindo muito ou ainda vocês acham? Porque eu sou um pouco menos empolgado, assim. Eu acho que, tipo, é uma ferramenta, eu acho que vai funcionar, mas eu acho que vai ser mais esse tipo que você falou. Tipo, as coisas virem mais pra minha realidade do que eu ir pra outra realidade, entendeu? Tipo, qual a diferença? A diferença é isso, é você criar um universo paralelo que nem ele comentou, tipo, Second Life, sabe? Tipo, porque hoje o que é meio vendido é meio isso, assim, tipo, você tem uma outra vida ali, de certo modo. Então, tipo, pra mim o que mais vai funcionar é, tipo, vir pra minha cara, tipo, tá interagindo no meu dia, tipo, no óculos, porque nem você comentou, do que eu entrar numa realidade nova, sabe? Tipo, comprar uma casa do lado do Snoop Dogg, sabe? Tipo... A questão é que não vai fazer diferença em um momento. A Será? questão é que você vai ter o seu espaço no metaverso, que pode ser só a sua sala de escritório, como essa daqui, como esse estúdio que a gente está. Pode ser só esse lugar, e pode ser esse lugar e uma casa que você tenha, uma casa, um parque, enfim. Não, eu até entendo. É mais no sentido, tipo assim, tipo... Eu sei quando eu saio do jogo, sabe?
Acho que a questão é que a gente não vai saber. Eu talvez entendi. seja essa Agora questão, eu entendi tá seu ponto. Sim. Eu acho que a gente não vai saber exatamente. Uhum. E não é para nossa geração. Não. Acho que para nossa geração a gente vai ficar meio como meu pai fica perdido com a internet, ainda, Sim, sabe? sim. Eu acho que as novas tias do Facebook, do grupo do Zap Zap, É. a gente Ah, total. Mas a gente... vai ser muito Não, mas- isso. E mas a mais gente- que a gente tá tentando se inteirar agora, né? Tipo, mas mesmo assim, acho que o avanço é tão rápido e tanta coisa nova que E a gente não nem vai acompanhar. imagina. Não, mas a gente vai ser tipo... Se tudo der certo, né? Se a gente continuar do jeito que tá. A gente vai ser pelo menos a tia que mandou o primeiro bom dia de foto no grupo. Ai, sacou? que saco, Tá eu não ligado? quero ser essa tia. Não. Eu não Mas quero. você entendeu? Porque Eu as prefiro outras não tias entender. falaram assim, caralho, ela mandou uma foto. Eu prefiro não entender. Não, eu quero Alzheimer. E imagina a outra tia que mandou GIF, que a foto mexia Nossa. ainda, velho. Pô, Nossa, aí que ódio. essa tia era Pra muito Frentex. vanguarda demais, velho. Que horror, né? Jesus. Exato. Mas essa parada do Meta, do jeito que é hoje o mais conhecido, né, do Facebook, é mais isso que eu tenho. Eu desacredito um pouco que vai funcionar do jeito que eles estão imaginando. Eu acho que. Eu acho que tá mudando tudo muito rápido também, né? Mas acho que a gente vai vivenciar ainda um pouco reuniões no metaverso. Talvez. Logo menos. Talvez. A gente vai criar um avatarzinho e vai... a gente já foi em evento no metaverso, né? Mas é bem simples, assim. Uhum. Você entra e às vezes entra a pessoa, um link do YouTube para você assistir dentro do que eles chamam de metaverso. Então, que não precisaria ser... E aí o ideal é você estar de óculos e tal? Não? Qual que é? Não, Ou não? necessariamente não. A gente Só acessa, seguir a- acessa pelo computador mesmo. E aí parece que você tá jogando Counter-Strike. Você vai andar pelo ambiente lá. Né? Saquei. Os mesmos botões, inclusive, né? W, S. Lá, Você vai andar pra frente, pra trás. Uhum. Mas acho que isso vai melhorar ainda com o tempo. E aí a gente vai vivenciar isso um pouco rápido até. Isso. Talvez ferramentas, né? Isso é a bosta do metaverso na atualidade, né? Tipo, enfim, é difícil fazer com que as pessoas acreditem, até porque ainda é algo muito embrionário e é uma bosta. Eu detesto. Não, Tá ali no AWASWD, enfim, me movimentando e construindo casinha. Tipo, se eu tivesse uma filha ou um filho, eu colocaria pra fazer por mim, assim, Não, mas acho um isso, saco. realmente, eu falo da minha visão, mas realmente, se eu for ver a minha filha, ela tem 5 anos hoje, né? Ela vai fazer 6. Aí, ela joga o Roblox, e aí é isso, como ela é muito pequenininha, ela já tá inserida dentro desse universo, talvez pra ela vai ser mega natural. Beleza, talvez ainda vai seguir tendo uma divisão vida real e vida ali, né? Tipo, em questão de ferramentas de trabalho, você vai seguir, vai ser mega normal, mas ela tá muito mais dentro desse universo. Pra ela é só, tipo, Total. tô com a galera no Roblox, né? Não é uma Ela é questão, uma nativa tá ligado? digital, ela tá ali bem não é uma resolvida no questão. rolê. E aí, essa é a questão, né? Porque a gente está falando de uma telinha que vai estar no olho aqui, né? A gente começa a pensar em arquiteturas que estarão desenhadas por telas, que tudo vai estar de alguma forma intermediado por telas, porque está cada vez mais barato e mais simples se você pensar em tela OLED, etc e tal. Está cada vez mais simples e mais fluido, né? Mais dobrável, que você pode inserir na arquitetura. Então, sua filha provavelmente já vai entrar num elevador com imagens, Sim, etc total. e tal, e chegar na casa dela, vai ter um assistente virtual ali que vai estar jogando luz do sol num dia nublado em São Paulo, etc. Exagerando um pouco, mas eu acho que esse é o caminho, e isso é um tanto de metaverso também, porque Sim. é a possibilidade de criar um outro universo dentro da nossa realidade. E, enfim, a gente não consegue nem prever. de Exato, fato. E aí eles vão definir conceitos, porque isso pode ser, tipo, em inglês desnecessário, um improvement do seu dia, ou isso, ou metaverso no seu dia. Tipo, conceitos vão ser definidos também, né, sobre isso.
Total. Eu não duvido nada que ela faça uma faculdade do metaverso, por exemplo, que já tenha uma profissão, sabe? Exato. Com outro nome até, mas que possibilite, que a habilite trabalhar nesse lugar que a gente está aqui discutindo de maneira muito, né, tangenciando ainda o que é isso, né? Não, mas é super legal. E é bom que, igual você comentou, pra gente trazer um contexto junto com o 360 ali, né? Tipo, pra ter essa ideia do metaverso, porque às vezes fica realmente muito vago, muito por cima. Acho que de meta e 360 seria isso, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu tenho uma... teria uma bíblia aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque eu queria... a gente, como ainda também não tá no começo, porque é uma coisa que tá acontecendo muito, a inteligência artificial, mas agora teve um hype, né, bizarro. Eu também gostaria de tocar um pouquinho, né, nessa parte de inteligência artificial. Vocês estão acompanhando? Como é que tá? Você tá por dentro? Eu não. Você não? O Éder tá mais do que eu. Não, eu tô acompanhando, mas um pouco de longe ainda. Né? Até semana passada a gente começou a fazer um teste de voz, criamos algumas vozes, algumas locuções com inteligência artificial. Se tudo der certo, a gente vai fazer um teste de vídeo ainda essa semana. Mas ainda muito também tateando, tentando descobrir o que é possível, o que não é possível. Então, acho que com texto está funcionando super bem, criação de foto, de imagem está funcionando super bem. Para vídeo eu ainda não consegui achar nada legal. Mas eu também não sei a história dos prompts, assim, ainda. Ainda estou também tentando entender o que é esse prompt, o quanto a gente escreve, o quanto a gente consegue ter isso de fiel e transformar a sua ideia também numa coisa mais palpável, assim. Eu tô ainda, não sei, ainda tô buscando, ainda tô tentando entender ela. Esse de voz você já testou, você já tá produzindo? Ou não, é para um cliente? Não, a gente testou, mas assim, eu tô começando a pensar até, esse é um pensamento recente, assim, a gente já usa um pouco de inteligência artificial há um certo tempo, né? A própria voz do Google, que ficou famosa no Instagram, aquilo é uma inteligência artificial. Ainda é uma coisa muito parecida com aquilo, assim, ainda tá um pouco dura, robótica demais. Assim. Da sua experiência foi mais robótica mesmo. Foi um teste em português, eu não sei como é que tá em inglês, assim, não fiz esse teste para ver como é que estão as vozes em inglês. Mas já tem criação de avatar, assim, então você põe, eu quero criar uma videoaula que é um cara falando, assim, eu já não preciso mais do ator, eu consigo pegar isso numa inteligência artificial. Ela Exatamente. vai me dar o personagem, vai me dar a voz, e aí a gente faz o conteúdo, né? Isso. Caraca, a gente queria testar também, eu ainda não parei pra mexer, eu mexi um pouquinho no Midjourney lá, mas mexi muito rápido, e aí o prompt me pegou um pouquinho, não consegui evoluir, mas eu acho que eu pessoalmente fico muito empolgado com essa parte, assim, apesar de por um lado dar um pouquinho de receio normal quando você ver toda a tecnologia nova de em algum momento roubar, às vezes, o que você faz no dia a dia, né? O braçal, digamos, sem ser braçal. Eu fico empolgado com essas tecnologias, assim, quando a gente vê o Firefly, né? Que você mandou num grupo que a gente tá, da Adobe, o Félix mandou, que aí ele tá desenvolvendo um monte de ferramentas. Queria comentar um pouquinho do Firefly lá, que você tá mais por dentro? Conheço pouco, enfim, o Firefly ainda não foi aberto, né, para o grande público, estou ali no waitlist, mas basicamente é uma ferramenta que você escreve, recorte o fundo, faça esse balão subir em 45 graus, enfim, você começa a dar comandos que você fazia antes com keyframes, com máscaras, etc., que eu acho extremamente relevante, que não tira a capacidade criativa. É só uma ferramenta de tarefa. Exato. Eu lembro quando eu estagiei a primeira vez, eu fazia esse papel um pouco, sabe? De ficar ali fazendo máscara, ou de ficar ali fazendo a limpeza do vídeo. Tem uma ferramenta do Premiere agora que é maravilhosa para texto, né? Para alguém que está falando. Você tira todos os respiros, plof, tá ali seco, tá sem respiro, sem os gaguejos. Isso é maravilhoso.
Não precisa mais do estagiário para fazer isso. Isso agiliza muito o nosso trabalho, né? O que vejo de potência na inteligência artificial, seja no Midjourney, tanto faz a plataforma, seja, enfim, tanto faz, a gente ter uma ferramenta, ter a possibilidade de resolver uma série de tarefas criativas que partem da criação para produzir aquele nosso objeto estético, criativo, enfim, seja para algo pessoal, seja para um cliente. É um saco ficar recortando 1 milhão de coisas, é um saco ficar colocando frame a frame, pensando numa rotoscopia, fazer uma rotoscopia frame a frame, tudo isso será resolvido, mas isso não tira o poder do criativo, do criador. Enfim, todo mundo poderá fazer, mas quem vai fazer com qualidade isso? Quem vai conseguir fazer bem feito? E aí tem uma série de ferramentas. Eu tô super animado com essa da Adobe, quero ver. Midjourney, tô pagando pau absurdo, assim, pela qualidade de coisas que traz, mas me preocupa um pouco com a massificação do resultado, assim, porque eu estou começando a perceber, acho que não só eu, que tudo fica com uma cara meio parecida, né? Enfim, como que a gente consegue imprimir a própria autoria nisso, acho que é relevante, e é uma questão política, inclusive, que a gente precisa discutir, né? A questão dos direitos autorais, a partir daquilo. A gente sabe que aquela imagem é criada a partir de uma série de inputs de pessoas que criaram imagens, produziram imagens com direitos autorais. Então, como que a gente lida com isso? Eu não fico feliz de produzir alguma coisa e depois ver aquilo distorcido e retorcido chegar para alguém através de um prompt. Isso eu não fico feliz. E é muito doido isso, né? Porque se você for parar para pensar... como ele é uma rede neural, né? Ele não trabalha muito distante da gente, né? Tipo assim, beleza que a imagem ela tem um direito autoral, porque, sei lá, eu produzi, por exemplo, essa aqui que a gente tá soltando no YouTube. Ela pode ter um direito autoral, mas o que eu formei aqui, o que eu usei minha roupa, o que eu usei essa luz para fazer, elas foram baseadas em coisas que eu tirei de outros lugares, de referências. De referências. Então, assim, o robô tá fazendo isso, sabe? Tipo, ele avalia 1 trilhão de imagens para chegar. Então, é mais complexo ainda, porque aí, tipo, se eu posso fazer isso, porque o robô não pode fazer... É uma discussão muito complexa. É uma grande questão, mas às vezes o robô, ele tem menos ética do que a gente, né? Não, com certeza. Ou menos ética do que um plagiador, porque um plagiador vai chupar de um lugar X e vai fazer de qualquer forma. Tem, né, qual o nome daquele banco de imagens? O mais premium? Shutterstock? Não, o outro, o mais premium. Getty Images. Getty Images. Ele é mais premium? Não sei. Acho que sim, é mais caro. Tem uma imagem que foi construída pelo Midjourney que tinha ali o logo do Getty Images, a marca d'água distorcida. Então, evidentemente, entrou naquele puxou daquela imagem para produzir a deles. Quantas vezes isso acontece, né? Enfim, e aí é problemático. E eventualmente você pode colocar, né? No prompt você pode colocar. O Éder é um artista gráfico. Eu posso colocar a partir da identidade, da forma do artista gráfico, o Éder e o que eu produzi. Isso é adequado? Não é? Não sei, acho que não. Mas preciso entender melhor. E entendo que a gente precisa regular, de fato, e começar a discutir regulação disso, porque não quero ser roubado e não quero roubar. Não, exato. Sabe, é propriedade intelectual. Sim, e se você vai pensar, a rede social já causa o estrago que causa. E ela não é bem regulada, imagina
uma coisa que você consegue gerar imagens realistas, perfeitas. Então, tipo, isso tem que... Não é que tenha que ser mais regulado, mas se for regular, tem que ser até de maneira mais dura, talvez, né? Porque... É tão dura quanto regulação de direito autoral de música, né? Que, tipo, você não pode, se você faz um vídeo hoje com a música lá, você não consegue subir no YouTube ou usar no Instagram ou tudo mais. Uhum. E já é um pé no saco já, às vezes, pra gente que quer criar, pra cliente que quer colocar a música, não vai poder, a não ser que você compre ali de alguma forma. Exato. Isso daí vai ter que ser mais ou menos, ou até pior, assim, do que essa regulamentação que já existe pra música já. E é pior porque é muito amplo, né? Não é só uma música que tem uma licença. Você pode ter 1000 coisas que você tem que ir atrás. É muito louco, né? Porque basicamente é legal a gente olhar para a história do ChatGPT, né? Qual é? Primeiro, ele foi feito baseado numa série de livros. O 1. O 2, ele foi feito a partir desses livros e uma série de sites. O 3, ele foi feito a partir do Wikipedia, de uma série de sites, livros, blogs, conteúdos de mídias sociais. Então, o range que ele tem, o leque que ele tem de cópia, de reprodução e de puxar coisas é muito grande. Então, o que é dele de fato? O que é meu de fato a partir do momento que eu pergunto para ele? É difícil definir. No caso de uma música, me parece mais fácil, né? Porque se você reproduziu a música ali, ok, saquei, a inteligência artificial também do YouTube vai entender que aquilo é uma música que tem direitos autorais da Warner, enfim, da empresa que for. Como que a gente faz isso com isso agora? Enfim, é complexo. E até recriar a música, né? Tipo, você pode fazer uma música com sei lá, a voz do Freddie Mercury. Hoje. Uhum. Do zero, com a sua letra que seja, sabe? Sim. E vai parecer que é o Queen que fez. E quem fala que não é, entendeu? Ninguém vai falar. Até isso tem, né? Não, e aí é isso, tipo assim, você vê as imagens criadas, sei lá, no Midjourney lá, e aí, às vezes ele vai parecer muito alguém. Como é que vai lidar com essa, sabe? Tipo, vai ter, sei lá, a pirataria 3.0, né? E o cara, não, esse aí sou eu. Esse aí sou eu, tá ligado? De pirataria bizarra, assim, né? Mas realmente, teve 2 amigos clientes nossos que eles foram pro South by Southwest e eles estavam na palestra da Amy Webb e ela estava comentando que, agora eu não lembro exatamente que contexto que era, que eles pediram para criar tipo, uma imagem com uma mulher, né? Acho que era política, enfim, e tal, e aí gerava um homem, aí fazia todo um outro trajeto, sei lá, e gerava um homem em posição de poder, sei lá, tipo... Interessante, né? Como essas inteligências são enviesadas, né? Super. Eu lembro de ver uma coisa que, enfim, é uma espécie de inteligência artificial, porque, enfim, um sensor que ele liberava sabão pela câmera, você não tinha que apertar. Uhum. Ele liberava sabão para lavar a mão num aeroporto europeu. Quando chegava uma mão negra, ele não liberava, porque ele não estava treinado para isso. Então, que loucura que a gente vive, né? A gente está lidando no mundo que a gente sabe que tem uma série de homens brancos, ricos, que está organizando esse rolê. Então, inescapavelmente, isso vai estar pelo viés desses caras. Enquanto a gente não tiver uma diversidade discutindo isso, a gente vai estar se fudendo bastante, lidando com um grupo de pessoas que tem poder, criando mais poder para si próprio. Mas assim, não é melhor a gente parar agora com essa porra? Antes que dê muita merda? Então, tipo assim, você tem um limite pra ir, tá ligado? Porque, mano, do jeito que tá sem freio... Mano, não sei o que vai virar, tá ligado? Mas eu acho que tem, como tudo, né? Tem seu lado positivo. Por outro lado, você pode começar a estudar como é que, sei lá, o seu Mario, ele quando vê um negro na rua, ele troca de calçada. Porque ele tem vieses. Então, tipo, meio que o que acontece com o robô é o que aconteceu com a gente, que é o que o Félix tá falando. Teve um cara lá em cima que tem muita grana e que tem esses preconceitos e ele foi jogando pro resto da pirâmide. Então, tipo, por outro lado, você acha que talvez você vai conseguir
a ter mais estudos nisso, né? Tipo, por que que a gente tem esses vieses? Porque o robô teve esse viés por causa da gente. Não é só necessariamente por causa do cara rico que proliferou. Ele foi a ponta lá. Mas o preconceito muitas vezes tá na minha rede social. Sabe? Mas o problema é quem vem a partir de agora, tá ligado? Porque Sim. se você já tem viés já de pai, avô, não sei o quê, imagina agora. Que você é pego por viés aleatórios de todo mundo que tá ali, sabe? Tipo, eu acho mais complexo, não a gente aqui. A gente tem uma ideia de consciência do que é certo, ok ou não. O problema é da próxima geração, ou das próximas que vão vir, que elas vão vir totalmente criadas por esses monte de viés de nego que você nunca conhece, você nem conhece, e que pode estar totalmente errado. Entendeu? E aí você tem, como sociedade, o que ela vai virar por ser enviesada por essa galera, por essa tecnologia toda. Assim. Sim. Por isso que eu falei, tipo, às vezes não é melhor parar, vamos ficar nas ferramentas ali, a ferramenta da parte de edição, da criação ali e tal, que ajuda a gente a trabalhar, do que ir para esse lado meio que inteligência moldando o mundo, tá ligado? Você viu a carta que saiu essa semana? Né? O pessoal pedindo para parar. Para parar. Que, inclusive, o Elon Musk assina, que é uma grande piada. Eu acho que qualquer coisa que o Musk assina é só uma piada, né? Com certeza. Porque é óbvio que ele quer que esse negócio vá para frente, porque não tem nada a perder. Não tá na mão dele por enquanto, né? Então por isso que ele tá, às vezes, pedindo para parar, para ver se ele consegue alcançar. Ou para não parar, ou para desvalorizar aquilo, né? Também. Tem um bando de intelectual assina o Musk, tipo, fudeu, não significa nada. Já era, virou uma piadona. Grande merda, né? Virou uma piadona. Mas Harari assinou, pessoas relevantes assinaram. Mas eu acho que talvez o problema não tá na tecnologia, entendeu? Tipo, ela é bem fora, entendeu? Tipo, o meu pai tinha preconceitos que talvez eu não tenho. E a Flor, que é minha filha, ela não vai ter preconceitos que eu tinha. E acho que é meio gradual, assim. Acho que a ferramenta, ela só segue meio... Não, mas o que tá vindo da gente. Mas esse né? é o problema. Tipo, para de você colocar o seu viés dentro da tecnologia, porque depois da tecnologia você não vai conseguir parar mais, entendeu? É que eu acho que... E aí você espalha um monte de merda. Mas eu acho que esse é o problema. Porque aí você pode espalhar um monte de merda, mas ao mesmo tempo você pode ler, tipo... trilhão de imagem de câncer de mama e indicar pra uma mulher que ela tem câncer de mama. Então você, tipo, vai parar de fazer isso, tá ligado? Tipo, você vai impedir uma tecnologia dela alçar um voo, sendo que ela pode ter... Por isso que esse lance de você tá parar e limitar o que você pode ou não pode fazer com essa tecnologia. Acho que ou quem pode, né? Ou quem pode. Talvez seja... eu acho que é isso. Não parar e não vamos mais fazer a tecnologia, não. Mas assim... Você pode ir até aqui, você pode fazer até isso, você tipo ter uma parte de regulamentação muito pesada em cima, assim, porque agora tá livre, qualquer um pode fazer o que quiser, ir para qualquer lado. Assim. Eu coloco algumas questões aí, questão do câncer, saúde, etc e tal. Uma coisa é o chat generativo, que é um chat GPT da vida, e uma coisa é uma inteligência artificial feita especificamente para saúde, o foco em oncologia e etc e tal. Eles podem estar conectados, mas não necessariamente estão. Então, enfim, são coisas diferentes que podem ter regulamentações um pouco diferentes, né? Isso é importante a gente colocar. O que o Jimmy trouxe, para mim, faz total sentido. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente controla isso? Esse é o ponto. Eu também não sei. Eu sei que eu gostaria que tivesse esse controle, mas eu não sei como também. Você fala, vamos parar hoje. Pesquisa em inteligência artificial. O cara que... OpenAI. Tudo bem, vamos parar. Continua pesquisando. Daqui 6 meses ele lança um negócio que tá... plof. Lá em cima, muito mais evoluído, sendo que, enfim, uma galera que não tinha muita grana, não tinha como concorrer, não pôde concorrer mesmo. E os caras já estão ali com a faca e o queijo na mão. Então, parar não me parece um caminho possível. Sim. O lance para mim,
que a gente esteja com o olhar em cima, que a gente pense, que a gente faça um olhar crítico e tal, que a gente fique em cima, que a gente, na medida do possível, no Brasil, que a gente faça uma discussão sobre política pública, que a gente mesmo, como criadores, chegue no Estado, no governo, faça uma interlocução para isso se organizar, assim como os norte-americanos devem fazer, como os europeus devem fazer, como os asiáticos devem fazer, enfim. Tá nas nossas mãos, porque senão fudeu mesmo, porque senão vai ser um bando de branco hétero rico determinando os caminhos, como já foi até então, né? Como já foi até hoje, né? Muda, infelizmente. Só vai permanecer a mesma coisa, mas eu não tô feliz com esse mundo. Eu quero mudar de alguma forma. Exato. E tecnologias são meio assim, né? A gente inventou a faquinha e hoje a gente esfaqueia. A gente inventou a internet porque a gente queria matar uns aos outros. Os exércitos, né? Porra, na época que... Não tô jogando no lixo. Mas nossa, mas Marcão, na época que eu saí da faculdade em 2010, eu estudava Pierre Levy, que tinha uma visão altamente otimista da internet, sabe? De algo que distribuiria a possibilidade de discurso para todos, que todos teriam acesso e teria uma situação mais horizontal de conversa. A questão é que o mercado foi mais inteligente e quem tem muita grana foi mais inteligente e cooptou esse discurso. E ainda todo mundo que pode falar, mas o mundo tá uma tragédia e tal, esse bando de gente, mamadeira de piroca, e começou a soltar um bando de fake news, cooptou essa ideia, como se qualquer um pudesse falar, e virou o bate-papo do Zap, virou aquela coisa completamente sem controle. Acho que a gente está num segundo momento agora, Web3, metaverso, etc. A gente já está mais maduro. Então, como que nós que pensamos e não compactuamos com essa forma de opressora de um sistema que te fala, trabalha, entende da forma que eu quero, você é assim, vai trabalhar, agir dessa forma, como que a gente faz o revés disso? Acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, sabe? Não, total, exatamente. É igual como que essas tecnologias vão fazer trabalhar 4 horas por dia e não 8. Ou não 16, né? Ou não que na 16, verdade me parece que elas estão trabalhando para fazer a gente trabalhar mais e mais, né? Tá sendo o contrário. Olha a vida dos nossos pais, olha a nossa vida, né? A gente trabalha muito mais do que eles, eu não tenho a menor dúvida disso. Não, ou se a gente não trabalha mais, necessariamente a gente tá mais ligado, né? Nunca desliga. É o clichê, tipo, vai ter coisa muito legal e vai ter coisa péssima. Exato. É clichê falar isso, mas é a realidade, assim. É a realidade. Só que a gente tem que avaliar o quão péssimos serão as coisas, entendeu? Tipo, sei lá. Meio que, tipo, que nem o Félix falou sobre fake news. Tipo, a gente viveu um monte de coisa aí agora que era horrível. Você não sabia o que era legal, o que não era. Aí vem agora essas imagens criadas aí, por exemplo, que você fala do Papa, do Trump batendo no guarda lá. Não é real, tá ligado? Só que você olha e fala, porra. Então, a partir daí, desse monstrinho que tá, né, que começou agora, que monstrão que ele vai ser, tá ligado? Então, sei lá, acho que eu sou meio pessimista. Acho muito legal, tipo, para as ferramentas, para tudo mais, mas esse lado da sociedade como um todo me preocupa pra caramba. Assim, tipo. Time, só faz sentido se a gente conseguir regular. Exato. É isso. Sabe? Se a gente não conseguir regular, a gente tá fudido. Mesmo. Desliga o botão. Mesmo. Porque quem tem muita grana, que são as big techs, que são, enfim, os governos totalitários que estão dispostos a investir nisso, eles vão investir, eles vão resolver. E a gente vai estar só assistindo. Então, se não regular, a gente tá fudido mesmo. Mesmo.
Eu sou pessimista de modo geral também. Mas quero acreditar que a gente pode interferir de alguma forma, Sim. sabe? Sim. Acho que ainda dá tempo ainda da gente... E por outro lado, se eu queria fazer uma imagem minha pulando de uma cascata, eu hoje posso. Né? Eu filmo eu pulando e ponho numa cascata, que isso é super legal. Eu, pelo menos, acho super empolgante. Não essa cena mas em específico, você nem precisa né? filmar Conceito. nada. Por que você vai filmar? Você vai escrever Marco. Não, Você esse escreve, universo, coloca hoje. ali a sua imagem, Marco. Marco pulando de uma cascata de 300 metros de altura exato. na Ásia, com um rainbow, com Sim. um arco-íris de fundo à noite. Sim, exato. De preferência. E vai rolar. Enfim, isso não tem impedimento nenhum. Não, Isso vai continuar rolando. Estático, sim, né? Por enquanto. E é por enquanto. Em movimento, isso, é só um impedimento, tipo, ainda de tecnologia, né? De tipo, vai tempo e chegar. espaço. Ela vai chegar nesse momento. E eu acho que isso é muito empolgante, né? Porque você foi para pensar, tipo, já teve evolução do cara, ele ter a câmerazinha pequena, poder gravar algumas coisas. Aí tá todo mundo tendo acesso, criar conteúdo pro bem e pro mal. E aí agora o cara que era o que gosta de fantasia, jogar um RPG e tal, ele quer imaginar um universo com castelos e, tipo, o cara ele pode trazer cada vez mais palpável. Tipo, eu já tava pensando, tipo, a gente pode usar muito pra storyboard hoje em dia, né? Tipo, se for pensar numa função bem palpável que é estático, né? E ainda assim você quer trazer bem próximo da realidade, pô, pra fazer storyboard, a gente que trabalha com vídeo, tipo, vai ser uma baita de uma ferramenta. Aquele da Adobe Podcast, né? Que recria a sua voz. Isso, o Adobe Enhance. o Enhance. Isso. E aí, mano, isso eu achei demais. Não, Assim, a isso é gente já absurdo. usou aqui, já no depoimento, tava super caótico lá Resolve de áudio. horrores, É né? demais, assim, não parece. Que, Total. então, isso pra E ferramenta pensar que é muito uma louco. voz recriada por inteligência artificial. Exato. Você não está ouvindo a pessoa de fato. Né? Exato, Não é o exatamente. Jimmy falando, é uma voz computadorizada a partir daquilo. Isso eu acho de uma beleza Isso eu acho muito absurda. louco. Isso é 100% digital mesmo, né? Exato. Tipo, porque ainda a gente tem aqui, eu propago a minha voz, ela cápsula, ela pega e ela converte para zeros e uns ali. Mas o do Enhance não, ela tá zeros e uns desde sempre. É uma mídia sintética, puramente sintética. Ali, Muito eu louco isso. Acho uma beleza absurda, mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar cuidado, porque isso pode ser colocado ali, criar a voz do presidente da República, colocar na boca dele, ele falando algo completamente Barbaridades. disparatado, absurdo, que não faça sentido, disparar num grupo doente de pessoas que não conseguem fazer diferença entre A e B, entre dia e noite, e eles acreditam naquilo e vai para frente e aquilo cria uma revolta. Enfim, Exatamente. eu acho que a gente vive sobretudo esse momento agora. Mas acho bonito, acho poético, gosto para Eu sou mais positivo. eu sou mais empolgado. Eu que também pessimista. sou. Eu também eu sou. também que é gosto. isso, É que isso sempre é- esse negócio, que nem o Félix falou, mas, é sempre esse mas que eu sempre trago, assim. Sim. Eu acho muito da hora, tudo que tá acontecendo também, mas, sabe, tem que tomar cuidado. Vamos fazer agora, tomar esse cuidado agora, antes que depois a gente não tenha como controlar, entendeu? É só esse ponto, assim, que eu trago, assim. E Mas é é isso. muito louco, é muito da hora. Desde sempre, talvez o problema da tecnologia é a gente. Total. Pode ser que não venha um sou, momento que a né? própria tecnologia elimine a gente. Né? Isso é outra realidade. Mas até hoje, o problema da tecnologia somos nós. Olha a guerra, olha as bombas, né? Exatamente. Olha a forma que as coisas foram construídas. Eu entendo que o ser humano tem um desejo inato de se Total. de se autodestruir. Uhum. Acho uma pena. E acho que cabe à nossa geração refletir sobre isso e ter um olhar crítico, como o Jimmy está trazendo, como vocês estão trazendo,
Porque senão não vai ter vida para os nossos filhos. Não vai ter, gente. Exato. Não vai ter, a gente vai se autodestruir, a gente está prestes a uma guerra atômica, a gente é de uma tamanha estupidez que a gente estudou, evoluiu tecnologicamente e tal, tem inteligência artificial, holografia, metaverso e tal, e a gente não consegue dar conta das nossas próprias tretas. E é uma bosta. É uma bosta. Porque às vezes eu fico pensando talvez seja um mal necessário, né? Porque assim, se for para pensar que o que eu comentei de internet ser inventado porque tinha guerra, né? E ela só vai alcançar o que alcançou quando foi liberado pra galera. Tipo assim, senão ela ia ficar ali de uma inteligência militar e tal. E quando foi liberado é que aí 1 trilhão de mentes fizeram a parada virar pro bem e pro mal. O tamanho que virou. Então por isso que é tão difícil regulamentar mesmo. Porque tem que estar com o pessoal, né? Tem que estar com a galera criando. Senão não adianta nada. Tem que tirar o poder do capital de cima aquela coisa. Exato. Tem que começar a votar em outros partidos políticos. Tem que ler certos manifestos. Tem que estar na mão do povo. Tem que estar, enfim. E aí tá educação envolvida, tá uma série de questões que, enfim, não adianta deixar só no mundo da FAAP, da USP. Exatamente. E tal. Que supostamente... vou entrar em... Deixa pra lá. Entra muito em política e tal. Supostamente a USP é super de esquerda do caralho. Enfim, a gente sabe que não é. Imagina. Super conservador e cacete. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente falou de bastante coisa até. Bastante. Muita coisa. Muito obrigado pela presença de vocês. Não sei se vocês querem finalizar com alguma coisa, não. Alguma coisa que vocês sentiram que faltou. Mas eu acho que era mais ou menos isso. Trazer um pouquinho desse mundo aí de interatividade, 360. Já fica o convite para voltar. Já fica o convite para voltar. Com certeza a gente precisa falar dessa questão do mercado lá, da precificação, enfim. Isso eu acho bem super importante. Super importante. Isso eu acho bem certeza. A gente começou o papo com isso, né? E depois a gente foi no tema, mas isso acho que vale a pena fazer Total, temos que discutir mais. Total. E é isso. Muito obrigado. E continuem, sigam a gente nas redes sociais, né, Jimmy? A gente esqueceu de falar isso todas as vezes. Mas a gente põe no Instagram. A gente põe o de vocês Spotify. também. Isso, vamos colocar o deles na descrição, o site, também o individual de quem quiser também, se não quiser. Está aparecendo uma conversa de louco. Não, depois desse papo todo pessimista do Jimmy, eu tô pensando em apagar todas as minhas fotos da internet. Você não apagou? Eu vou apagar agora. Que isso. Então você já vai ser usado já. Em vez da cena do Trump, você pode pensar em cachorrinhos lambendo... O Trump. Não, o Trump não, mas... Que nojo. Que nojo, né? Lambendo Que cena picolé, horrível. sabe? Tipo, cachorrinhos mega fofos. Saindo a peruca Criar dele. isso, meu. Total. Que mais legal. Como vai evoluir os bons dias que a gente falou do WhatsApp das senhoras? Demais. Porra, vai ser demais. Imagina. Nossa, mas tinha mais tanta conversa pra gente fazer, porque quando você fala isso, eu sei que você tá terminando, quanto a gente se infantilizou nos últimos tempos também, né? Total. Porque você abre o TikTok, o Instagram, pra mim, o feed só aparece cachorro fazendo coisas fofas e etc e tal. Mas isso é de um grau de infantilidade do homem e da mulher adulto, que a realidade tá tão pesada que eu fico procurando isso no meu... Enfim, eu quero ver cachorros explodindo. Talvez. Eu não quero muito. Mas de mentira. Mas só os de mentira. Tudo artificial. Não, os artificiais. Não, eu amo cachorros, imagina. Não, talvez Poodle e Pinscher, talvez. Pode ser. Eu tenho mais Pinscher. certos preconceitos. Poodle, também não gosto. Mas é isso, pessoal. Fiquem espertos aí nas nossas redes. Valeu!